Aleluia. Graça e paz a todas. Bom dia. Deus abençoe. Obrigada, pastor Ione, mais uma vez por ter aceito o convite aí da Cris. Brigadão. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Queria pedir para a Sara se ela pode orar. Amém. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós entramos diante da tua presença nesse momento, Senhor, apresentando a vida da pastora Ione nas tuas mãos e todas as outras, ó Pai, que estão aqui presentes nesse momento. Senhor, venha falar o nosso coração, Senhor, venha abrir as nossas mentes, ó Pai, para receber a tua palavra no dia de hoje. Que o Espírito fale, Senhor Deus, a nós, tudo aquilo que nós precisamos ouvir de Ti hoje. Abra, Senhor Deus, o nosso entendimento e que venha frutificar, Pai amado, a Tua palavra através da Tua serva. Cuida dos seus afazeres, Pai, cuida da Tua casa, em nome de Jesus, e abençoa ela, Pai amado. Que falar através da vida dela, Pai amado, assim como o Senhor já falou, e em nome de Jesus, Pai, que o Teu Espírito Santo nos enche cada vez mais e mais a Tua palavra. Glória a Deus. Nós agradecemos, Pai amado. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Pastora, se quiser começar já. Amém. Glória a Deus. Graça e paz. Amém, irmãs? Amém. Bom dia para vocês aí, com a graça do Eterno. É um prazer mais uma vez estar com vocês. É muito difícil assim, né, quando não dá, mas graças a Deus acho que sempre está sendo possível, né? Muito bom. Que quando não dá, a gente não ouve, não dá para ouvir, a gente sente falta. Porque é um momento que nós estamos congregados juntas, né? Mulheres de tão distante, uma de um lado, outra de outro. Enfim, não vou demorar, que eu não sei meio que concluir a mensagem com o tempo, mas Deus me deu uma palavra muito maravilhosa, viu, queridas? Eu orei, pedi para o Senhor com muito carinho, com muita responsabilidade, uma palavra do céu para mim, para você. E como o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para todo sempre, o Senhor trouxe uma palavra maravilhosa para todas nós, né? Eu tive que mudar o louvor nessa madrugada, eu orando, buscando de Deus. Eu pedi para a irmã Cris, tá por aí, Crisinha? Shalom. Ela tá aí, será? Ela tá assim. Ela tá aqui, ó. Aí sim. A paz. Tira a tela do ouvido. Que tela? Aí, agora sim, gente. Agora eu posso vê-las. Glória a Deus. E aí o Senhor me deu, irmãos, um louvor, esse louvor aí. Né? O outro louvor que eu havia pedido é muito bonito, fala muito comigo, um hino muito maravilhoso para quebrantamento, mas a hora que o Senhor foi definir o pão para nós hoje, Ele pediu para colocar esse louvor, né? Para que nós meditássemos na palavra do Senhor, para você já entender qual é o caminho que Deus tem para nós nessa manhã, qual é o cuidado de Deus. Se você está ligada, você já prestou atenção que Deus já te deu uma palavra. O Senhor já te deu, já acendeu a lamparina aí e já falou para você que você está aqui não é por acaso, você está aqui não é porque você quis, porque você pode, porque você faz, não. É a mão do Todo-Poderoso que te sustenta, que te capacita e que te dá graça. E não tem coisa melhor do que nós vivermos sobre a graça, sobre o cuidado do Senhor, viver a vontade dEle todos os dias, que é perfeita e agradável. Ao ponto de nós, às vezes, não entender o cenário que nos rodeia, mas quando nós temos aquela paz que excede todo entendimento, consciência da graça em nossa vida, no mais difícil que seja o ambiente, a gente está seguro em Deus. Olha que lindo, a gente está segura no Senhor, a gente tem proteção do Senhor, a gente tem escape, a gente tem cuidado, a gente tem ajuda. Amém? O Senhor não nos deixa órfão em nenhum momento. E a palavra que o Senhor deu para mim, gente, pelo amor de Deus, me ajuda a concluir aí, Senhor, fico preocupada com a hora. Está no 2 Samuel, capítulo 21. Gente, é uma palavra linda.
Essa palavra, ela dá para você pregar ela 10 horas e você não se cansar. Mas ela também dá para ser resumida em 5 minutos e você saber o que Deus tem para a tua vida. E você ter consciência do cuidado de Deus, o direcionamento do céu para você e para mim nessa manhã. Pega aí, fica atento. 2 Samuel, capítulo 21, versículo 15. Aleluia. Amém? Vou ler já, tá? Abre aí, você que... para nós ganharmos tempo, para aproveitar o tempo aqui possível que for. Ainda houve... Irmã Camila, bom dia! Tá por aí, eu vi seu nome subindo aí. Glória a Deus. Irmã Camila é uma bênção, né? Bom dia. Uma bênção, mulher de Deus. Houve ainda outras batalhas entre os filisteus de Israel. Davi e seus soldados foram lutar contra os filisteus. Davi se cansou muito. Ibs-Benote, descendente de Rafá, prometeu matar Davi. A ponta do bronze da lança de Ibs-Benob pesava 3,6 kg. Além disso, ele estava armado com uma espada nova. Mas Abissai, filho de Zeruia, foi em socorro de Davi e matou o filisteu. Então os soldados de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais sairá conosco a guerra, para que não apague a lâmpada de Israel. Olha aí, que tremendo. Olha aí que palavra sobrenatural que o Senhor tem para nós. Mulheres, para cumprir propósito, você que está aí nesse grupo aí, Deus tem um escape para a tua vida. Deus tem uma explicação hoje para você. Eu não sei qual é os seus limites, eu não sei que nível que está a sua força. Eu não sei o que você tem questionado, o que você tem indagado para o Senhor. Porque tem momentos na nossa vida que, dependendo do teu nível espiritual, quando você se encontra fragilizada, você acha que a tua fé já desfaleceu. Você acha que você, na presença de Deus, está abandonada. Talvez você comece a procurar o que eu fiz, o que eu estou fazendo, por que isso, por que aquilo. E nós encontramos, irmãos, em muitas guerras que nós enfrentamos, em muitas batalhas, em muitas pelejas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, não foi diferente com Davi e os seus soldados, com Davi e os seus valentes. A palavra do Senhor diz que Davi venceu milhares de batalhas. Davi venceu o urso, Davi venceu o gigante Golias. Davi teve grandes guerras tremendas. E a palavra do Senhor está dizendo que, de repente, Davi, ele se encontrou mais uma guerra com os filisteus. E nesse momento aqui, havia um sentimento de vingança contra Davi. Havia um sentimento de ódio, um sentimento de vingança. Alguém queria cobrar algo que Davi fez, que aquela pessoa não se conformava com aquilo que Davi fez, e guardou aquilo dentro do coração, e no momento oportuno aquela pessoa se achou que poderia se vingar de Davi. A palavra do Senhor diz que houve essa grande guerra contra esse gigante, que era da linhagem de Golias, né? Era filho. Então ele não era tão grande como Golias. Como Golias na história não teve outro. E Davi enfrentou ele e venceu. Como estratégia, Deus nunca a força do braço dele. Mas a palavra do Senhor diz que, de repente, Davi se depara diante dessa situação, diante desse filisteu, que já estava armado há muito tempo. Ele só esperava uma oportunidade para ele vingar. Ele só esperava uma oportunidade para ele se vingar de Davi pela derrota de Golias. Mas, irmãos, o que me chama a atenção aqui é o
cuidado de Deus para nós. Se nós formos ler, a palavra do Senhor está dizendo que nesse tempo, nesse exato momento, nesse confronto com esse gigante, Davi já estava cansado. Davi já estava esgotado. Davi já estava frágil. Foi um momento que Davi já estava cansado, esgotado e frágil. E muitas das vezes, irmãs, é nesse momento que o inimigo nos espera. Quando nós estamos triunfando de glória em glória, diante de grandes conquistas, diante de grandes celebrações por bênção, que às vezes não é nem dentro da tua família, mas só de você olhar e falar, não, ali tem uma oração minha, aleluia. Ali tem uma lágrima minha, aleluia. Então você fica celebrando ao Senhor, você fica feliz. Então, ainda que o seu problema não foi resolvido, mas você tem a alegria do Senhor na tua vida, porque você está vendo o resultado de uma vida posicionada em Deus. Aí você se alegra. Mas chega um momento também na nossa vida de grandes desertos. E muitas das vezes, em alguns desertos da nossa vida, nós perdemos a esperança, nós perdemos a força, nós perdemos o vigor. Alguém chega até nós e fala, mas por que você está tão desfalecida dessa maneira? Por que você está falando desse jeito? Por que você está se comportando desse jeito? Por que você está pensando desse jeito? Você não é assim. Lembra daquele gigante que você venceu? Lembra daquela guerra que você venceu? Lembra daquela vitória que você conquistou? A palavra do Senhor diz que houve esse dia para Davi, onde ele estava limitado, onde ele estava cansado, onde ele estava debilitado. Aleluia. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é que Deus, ele permite esse cenário na nossa vida. Ele permite esse cenário. Porque nesse cenário nós vamos entender qual é o espírito que habita em nós. Naquele dia de fragilidade, Davi poderia ter ficado em casa. Davi poderia, falar, não, eu não vou. Eu não estou bem. Eu não vou. Mas a palavra do Senhor diz que naquele dia, com aquele filisteu, ele ainda se posicionou e saiu para guerrear. Então, o que o Senhor está dizendo para mim? Que não é hora de você desistir. Não é hora de você abaixar a guarda. Não é hora de você desacreditar da promessa de Deus que foi liberada sobre a tua vida. Porque é justamente nesse dia, e ainda que você não tenha força, Deus vai trazer alguém que vai ser o seu braço, que vai ser os seus pés, que vai ser os teus olhos, que vai ser boca de Deus sobre a tua vida. Aleluia. A palavra do Senhor diz que Davi foi até esse filisteu. Ele não olhou para a situação que ele estava naquele momento. Mas Davi foi. Então eu digo para você, não desista de viver o propósito que Deus estabeleceu sobre a tua vida. Não tenha medo. Mesmo que você olhe, Davi sabia como ele estava. Davi sabia que ele estava literalmente debilitado, cansado, fragilizado. Mas mais uma vez ele colocou a fé dele em ação. Mais uma vez ele disse, eu não vou na minha força, porque eu nunca lutei pela minha força. Mais uma vez eu vou enfrentar esse problema, essa situação, porque todas as guerras que eu venci, não fui eu que venci. Mas foi Deus na minha vida. Foi a mão do Todo-Poderoso que me direcionou. Foi a mão do Todo-Poderoso que me sustentou. Aleluia. E quando eu não tinha forças para caminhar, Ele me carregou no braço. Quando eu não tinha força para clamar, com gemidos inexprimíveis, Ele entendeu a minha oração. Ele entendeu a minha necessidade. Aleluia. A palavra do Senhor diz que quando Davi se depara com esse gigante, fragilizado, debilitado, cansado, aleluia, ele não temeu. E a palavra do Senhor diz que esse gigante, ele se preparou, ó. Um dia eu vou pegar Davi no momento mais frágil da vida dele. Eu vou preparar a minha melhor ferramenta, porque esse dia vai chegar. E nesse dia, eu vou mostrar para Davi a força do meu braço.
Vamos conjecturar aí a mentalidade desse gigante, a estratégia, como ele preparou todo o cenário, o dia, a hora, um momento, uma ferramenta nova, um direcionamento dele novo. Ele arquitetou uma situação para pegar Davi no dia de fragilidade. Mas, irmãos, o que me chama mais atenção, a palavra do Senhor diz que não foi nós que escolhemos a ele, mas ele que nos escolheu. E ele nos chamou para ser mulheres de propósito. Ele nos chamou para ser mulheres para matar gigantes. Ele nos separou, ele nos nomeou para ser mulheres de matar gigante. Ainda no dia de mais fragilidade, ainda no dia de mais fraqueza que nós encontramos, o Senhor, ele tem escape para a nossa vida. A palavra do Senhor diz que Davi preparou para ele os melhores soldados. Os lugares onde Davi preparava eram lugares incríveis, irmãos. Era na caverna de Adulão, era em vários lugares incríveis, de pessoas improváveis. O Senhor preparava Davi para preparar soldados. E eu tenho certeza que Deus chamou cada uma de nós também para levantar soldados. Quantos soldados Deus está te chamando para levantar nos dias de hoje? Quantas pessoas você tem pagado preço com as suas orações? Você tem insistido, você tem acreditado, você tem confiado que há poder na sua oração, que há poder nos joelhos que se dobram, nas mãos que se levantam. E aí você, quanto mais você ora, parece que o negócio está pior, parece que o inimigo se renova com mais força. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer para você, naquele dia, quando toda a estratégia daquele gigante estava preparada, ferramentas novas, para pegar Davi no dia de fraqueza, o Senhor levantou uma pessoa do lado dele. Uma pessoa que estava atento na fragilidade de Davi, no cansaço de Davi. Então eu quero dizer para você, você não está sozinha. Você nunca você está só. Você nunca não existe, irmãos. Tem momentos na nossa vida que some todo mundo no mundo material. Mas se você entrar com essa força que Davi foi ali, espiritual, e com aquele gigante, você vai ver que quem está com você é maior do que aqueles que estão lá fora. E quem está com você, lutando por você, é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. A palavra do Senhor diz que tinha um homem também da linhagem de Davi, da família de Davi, que ele foi parceiro, ele foi companheiro, ele não abandonou Davi, ele estava do lado de Davi. Quem sabe esse homem poderia ter falado, Davi, não é melhor você ficar em casa? É melhor você ficar em casa, Davi. Você está cansado, vai descansar, nós vamos lutar por você. Mas ele não falou, mas ele ficou atento. Ele não desencorajou Davi. Ele não disse, Davi, você não vai dar conta, você é incapaz. Não, mas ele ficou observando Davi. Qualquer coisa eu vou, entro na frente dessa peleja e vou proteger Davi. Qualquer coisa que eu sentir que Davi não vai conseguir, eu vou entrar na frente. E dê o que der, mas Davi vai estar guardado, Davi vai estar protegido. Nada vai acontecer com Davi, porque eu estou aqui. Davi, você não está sozinho. Aleluia. É o que o Senhor está falando conosco, irmãos. Lembra das batalhas lá de trás que você venceu? Lembra o tamanho do gigante que Davi venceu? Foi Golias. E agora era um menor, mas era um gigante. Era um obstáculo. Mas eu estou aqui para dizer para você, talvez você está olhando para o teu lado, você nomeou, agora é revelação. Eu gosto disso. Você queria que alguém tivesse, você até tem o nome da pessoa. Ah, mas como que poderia essa pessoa estar aqui?
como que essa pessoa tinha que estar aqui? Como que na hora que eu mais preciso, essa pessoa vira as costas para mim? O Senhor está dizendo, você está olhando com os seus olhos carnais. Porque uma mulher, para cumprir propósito, ela tem que estar absolutamente vivendo o sobrenatural a todo momento. Ela não pode, em momento algum, andar por vista. Ela não pode, em momento algum, se apegar naquilo que os olhos dela podem ver ou que as mãos podem apalpar. A palavra do Senhor diz, bem-aventurado aquele que nunca viu, mas crê. Davi sabia que ele estava debilitado, mas ele foi para a guerra. Ele não ficou na casa dele, ele foi para a guerra. Ele não quis saber no que ia dar, mas ele confiava num Deus Todo-Poderoso. E naquele dia o Senhor sabia que Davi estava frágil. Ele poderia intervir e falar, não, Davi, porque Deus tem um controle, irmãos. Tem hora que você quer ir num lugar, o teu coração aperta, você decide, você insiste, fala, não, é coisa da minha cabeça, mas quando você menos espera, você está na tua casa, daqui a pouco você tem a notícia, você fala, verdadeiramente foi Deus que me guardou, foi Deus que me escondeu, foi Deus que não deixou eu ir lá, foi Deus que não deixou eu falar, foi Deus que não deixou eu ver, foi Deus que me escondeu. Mas tem momento que Deus fala, não, você vai ter que ir, você vai ter que ver, você vai ter que ouvir, você vai ter que sentir. Porque uma mulher de propósito, ela precisa estar experimentada. Alaia, Súria, Alabaia, Alamão, Chorebácia. E a palavra do Senhor diz que Davi não foi interditado. Ele foi, netinha. Ele foi para aquela guerra. Mas quando ele se deparou com aquele gigante, que não era tudo aquilo que ele estava pensando. Davi era o rei. Davi era o grande. Davi liderava exército. Davi tinha todas as estratégias de guerra, mas não foi ele que venceu aquela peleja. Tem luta que não é você que vai lutar. Tem guerras que não é você que vai guerrear. Então não vale a pena você se desgastar. É melhor você mostrar a sua fragilidade. É melhor você mostrar a sua fragilidade. Arabaia, sabe por quê? Porque a palavra do Senhor diz assim, diga ao fraco. Demanda da Súria, ela vai. Então o Senhor está dizendo, eu estou te levantando essa manhã para você confundir o teu inimigo. Mas não deixe de ir para a guerra. Não deixa de sair da zona de conforto, não se esconda do gigante. O Senhor está dizendo para você, levanta dessa cadeira, levanta desse sofá e vai à luta, vai à guerra. A circunstância está dizendo que não tem jeito, você está debilitada, você está doente, você está fragilizada, você está limitada, mas o Senhor diz assim, a minha palavra é para você essa, levanta, porque não é você que vai guerrear essa guerra, mas o seu posicionamento que vai dar ordem aos meus anjos ao teu respeito, porque você está dizendo, diga ao fraco, eu sou forte. Alaia, Súria, Labai. A palavra do Senhor diz que quando Davi estava diante daquele gigante, imagina quando você está cansado. Eu imagino quando eu vou lá perto da Arena Mix e minha bicicleta elétrica descarrega e eu tenho que vir empurrando ela até aqui. Imagina isso aí. Ela pesa. Mas eu tenho que chegar na minha casa. Mas eu tenho que vir. É um desafio que Deus coloca na nossa vida. Nos mínimos detalhes. Mas a palavra do Senhor diz que quando aquele gigante com estratégias novas, ferramenta, Davi matou meu pai, ele matou, a notícia correu que ele matou com uma funda, foi assim, peraí. Agora eu sei como que eu vou pegar Davi. Só que eu tenho que esperar o momento certo. E nessa sua fragilidade, nesse momento aí que você está passando de guerra, de luta, enquanto você abrir a tua boca para dizer eu não posso, eu não vou, eu não dou conta, eu não quero. Quer saber? Se é para morrer, vamos morrer mesmo.
Se é para perder, vamos perder mesmo. Essa não é uma palavra que Deus quer que saia da tua boca. O Senhor está te convidando para você se levantar e ir. Sabe por quê? Porque a hora que você chegar diante do problema de fato, porque o Senhor está dizendo que libera abissais sobre a tua vida. Ele vai liberar a pessoa mais importante da tua vida para te dar a força que você precisa, para mudar a história da tua vida. A palavra do Senhor Jesus diz que quando Jesus foi erguido ali naquela cruz do madeiro, do Calvário, ele disse para nós também que no mundo nós teríamos grandes aflições, mas era para nós ter bom ânimo. Ele ia enviar o Consolador. Ele ia enviar um abissai na minha vida. Ele ia enviar um abissai na tua vida. Mas, pastor, eu estou precisando ver. Você está precisando ver? Eu vou dizer para você uma palavra profética. Você tem direito de ver. E o Senhor está dizendo que você vai ver. Mas você precisa ir para a guerra. Não é momento de você se esconder. Não é momento de você fingir que nada está acontecendo. É momento de você avançar com toda a tua fragilidade. Porque quando a gente desiste de lutar, quando a gente, por conta própria, entra dentro da caverna, aí sim quem vence nós é o gigante. Mas uma mulher posicionada, uma mulher experimentada nos trabalhos do reino, ela tem resistência para ir para a guerra, mesmo no dia de fragilidade, mesmo no dia de fracasso. Por quê? Porque você não é qualquer uma. Irmãos, eu não estou falando essa palavra aqui para mulheres sem compromisso, estou falando para mulheres com propósito. Mulheres que não desprezam a sua cruz por nada. Mulheres que diz, Senhor, pode contar comigo. Há um tempo para nós sermos refinadas nesse nível. Mas o Senhor está dizendo, você, mulher de propósito, você que sabe qual é o chamado que eu tenho na tua vida, você que sabe qual é as guerras que você tem enfrentado e que é você se posicionando que vai ter legalidade da ajuda do Abissai, a ajuda do Espírito Santo na tua vida para você vencer as suas guerras, as suas pelejas. Deus nos convida para cumprir um propósito, irmãos. E muitas das vezes o gigante está do teu lado. O gigante está dentro da tua casa. O gigante está no seu coração, o gigante está na tua mente, o gigante está na sua boca, o gigante está no seu ouvido, é ouvindo o que não deve, é falando o que não deve, é vendo o que não deve, é pegando no que não deve, é fazendo o que não deve. E o Senhor me traz aqui como boca de Deus para dizer, eu preparo o Abissai na tua vida, para nesse momento dizer para você, não é por causa desse cenário que você vai parar. Ei, Naman, Chorebaia! Não é por causa dessa fragilidade que você vai desistir. Aleluia. Mas se você clamar, se você disser, Senhor, pode contar comigo, eu estou aqui, eu morro, mas eu morro lutando. Você não vai morrer, irmãos. O Senhor está dizendo nessa manhã, não haverá morte, você não vai morrer. O Senhor está nos chamando para confundir o inimigo. Davi foi todo debilitado para a guerra. O gigante estava todo preparado para pegar Davi no dia de fragilidade. Mas o Senhor preparou alguém que lutou as guerras de Davi. Olha do teu lado. Agora eu quero falar com você que consegue olhar do teu lado e saber quem Deus colocou do teu lado. Qual é o nível da pessoa que você tem andado? Qual é o nível da pessoa que tem estado do teu lado para que no momento da sua luta, ela pega na tua mão, ele pega na tua mão e fala, você não está sozinha. Entra na frente, leva a flechada no teu lugar e você vai sair ileso. Muitas das vezes essa pessoa está do teu lado e foi você que preparou ela. Por que você vai pensar que é o seu filho? Por que você vai dar ouvido para esse gigante que está dizendo, oh, não tem jeito, não vai dar certo, não inventa, você vai se frustrar, você não vai ouvir o que você está querendo. Você diga, Satanás, você não tem poder sobre a minha vida.
Eu posso estar fraca, eu posso estar debilitada, mas eu ainda tenho vida. A mão do Todo-Poderoso tem me sustentado. Irmão, você acha que Deus me permitiu esse cenário todo na vida de Davi para que ele deixasse um legado para a nossa geração? Para nós entendermos que nos dias de total fragilidade é o dia de dependência de Deus, e é isso que Deus procura em nós. Por isso que Deus vive pondo crente no deserto. Por isso que crente vive no contra-gota, porque nós temos que entender definitivamente que você não vive porque você é boa, porque você tem, porque você faz, porque você é, porque você luta, você é isso aqui, não. Você faz, você conquista, você avança, porque a mão de Deus está sobre a tua vida. A misericórdia do Senhor está sobre a tua vida. A bondade do Senhor está sobre a tua vida. Aleluia. Olha que privilégio, olha que clareza de entendimento. Quem é que estava com ferramentas novas, olhando para você e falando, aquela ali não vai dar, agora ela cai. Agora essa crentinha aí não vai ter força para caminhar. Agora essa aí, cadê o Deus dela? Cadê o Deus dela? Olha o laudo médico que está na mão dela. Olha o relacionamento dela. Olha o filho dela. Olha o ministério dela. Mas o Senhor diz assim, eu coloco um abissai na tua vida hoje, o Espírito Santo, para dizer para você, a mão do Todo-Poderoso está sobre a tua vida. A última palavra vem do Senhor. Nós temos que viver todos os dias, irmãos. É como a vaca, né? A vaca, ela come ali o capim e ela fica regurgitando e mastigando e comendo de novo, e regurgita e vai, come e vai mastigando, né? As promessas de Deus e as batalhas que nós já vencemos, nós temos que ficar com ela todos os dias. Todos os dias remoendo ela ali, assim, ó. No nosso entendimento, no nosso coração, na nossa fé, na nossa caminhada, na nossa intimidade com Deus. Quando o gigante chegar, você fala, meu Deus do céu, meu Deus, logo hoje. Você vai falar assim, eu não tenho como lutar com você, mas eu tenho um abissai aqui que não sai do meu lado. Eu tenho um abissai aqui que fica comigo 24/48. E ele disse que estaria comigo todos os dias até a consumação do século. Nem o mal me sucederá, nem praga alguma chegará à minha tenda. Você lembra de Ana? Enquanto Ana estava remoendo a fragilidade dela, enquanto Ana não olhava para o abissai, enquanto Ana não tomou posse da promessa de verdade, ela não saiu do deserto. Mas o dia que ela falou, hoje esse gigante vai ser derrotado na minha vida, eu acredito na palavra que foi liberada sobre mim, que eu vou ser mãe. A palavra do Senhor diz que naquele momento as algemas foram quebradas, as correntes foram quebradas, e Ana alcançou um milagre da parte de Deus. É preciso posicionamento, irmãos. Mulheres de propósito. Nós somos mulheres de propósito. Você é mulher de propósito. Você que tem um compromisso de estar intercedendo por alguém, de estar intercedendo por esse trabalho, de estar preparando pregadores, de estar preparando levitas, de estar preparando o dia, a hora, a campanha. São mulheres de propósito. Você que sabe que justamente nesse horário, você não é mais uma nessa tela, mas você é uma mulher de propósito que Deus nomeou para estar aqui hoje, se alimentando da palavra, porque amanhã você vai alimentar alguém. Você apenas está sendo preparada pelo abissai de Deus. Ele tem te sustentado, que é o Espírito Santo. Então a palavra do Senhor diz que o dia da fraqueza de Davi foi o dia que ele subiu mais um nível no mundo espiritual. Ele foi para casa falando, meu Deus do céu, se eu fosse lutar com aquele gigante, eu ia quebrar a cara, mas eu sabia que o Senhor não ia me deixar na mão. Eu sabia que o Senhor não ia me deixar envergonhado. Porque Deus sempre tem um escape para o povo dele. Netinha, vai nessa tua força.
Tá ouvindo? Vai, faz isso aí que tá dentro do seu coração. Se posiciona. Não aceita o cenário que está diante de você. Amanhã você vai aparecer outra pessoa, todo mundo vai entender nada. Olha para a Gisele. Quantas vezes nós oramos para a Gisele estava parecendo um balão, né, Márcia? A Gisele parecia um balão, ela mandava foto para nós lá de onde ela morava, toda nua, mas assim, desesperada, parecendo um balão, assim, cada dia ela parecia de um jeito deformada. E nós orávamos ali naquele altar, clamava pela vida dela, que nem a gente ora pela tua vida. Então, irmãos, a nossa ferramenta é a oração. A nossa ferramenta é confiar. A nossa ferramenta é estar posicionada em Deus. A nossa ferramenta é não olhar a circunstância. Ah, tá aqui, ó, Jesus, o Senhor chegou tarde demais. Nós mandamos te avisar. Poxa, o Senhor tá o quê? Tá tirando onda com a minha cara. Lázaro ficou doente, nós falou. Meu Deus, já vai acabar, olha que pena. Agora que o negócio tá ficando bom, Jesus. Mas, Marta, eu não falei para você que ainda que esteja morto, viverá? É isso que Deus tem para nós, irmãos. No dia que Marta e Maria também estavam fragilizados, o dono da vida chegou e disse: morte, aonde está a tua vitória, morte? Lázaro, saia para fora. Aleluia! Oh, Namante, Orebaia! Deus está liberando para nós uma palavra profética de milagre, irmãos. É para você vencer esse gigante aí que você até antes desse momento você achava que ele era tão grande. Mas o Senhor está dizendo, você já matou Golias lá atrás. Esse gigante é pequenininho, você não vai precisar fazer esforço nenhum. Basta estar posicionado na minha palavra. Porque eu levanto um Abissai na tua caminhada. Eu levanto um Abissai, alguém que vai te dar uma palavra que vai mudar o rumo da tua história. Eramaia chore calabás. Deus é tremendo, Deus é maravilhoso. Deus, Ele é misericordioso. E nessa manhã Ele está dizendo: levanta a tua cabeça. Você é uma mulher de propósito. Mulher de propósito, ela não pode viver numa zona de conforto. Mulher de propósito, ela não pode viver toda plena, toda realizada, não. Ela tem que ter confronto. Davi vivia em grandes batalhas. Quando chegou esse dia que o soldado teve que lutar por ele, todos eles se reuniram e disseram: a partir de hoje, Davi, você não vai mais lutar nenhuma guerra. Você vai ficar no palácio para que a sua lamparina não se apague. E todo mundo, quando olhar para você, saber que nós temos um rei que marcou a história da nossa vida. É isso que Deus está te chamando para nessa manhã. A sua lamparina se incendiar. Porque é o Senhor que vai lutar por você. É o Senhor que vai guerrear por você. É o Senhor que vai abrir a porta onde você precisa entrar. É o Senhor que vai preparar a pessoa que precisa falar com você. É o Senhor que vai trazer o dinheiro que você está precisando. É o Senhor que vai trazer o remédio que você está precisando. É o Senhor que vai trazer o escape que você está precisando. É o Senhor que vai preparar alguém para falar aquilo que você está querendo falar. Mas como você está debilitada, se você abrir a tua boca, não vai dar nada, não vai dar certo. É a palavra que você tem dentro do teu coração, na tua fraqueza, que pode deixar tudo ir a perder. Mas o Senhor diz: eu envio Abissai na tua vida. E ele vai lutar por você. Ele vai falar por você. Ele vai vencer por você. Porque a sua lamparina, ela não vai se apagar. Você não vai ser vencida no dia de hoje, porque você pode estar se encontrando debilitada, fragilizada, com a tua fé abalada, o seu emocional prejudicado, com a sua força prejudicada. O Senhor está dizendo: eu não vou deixar. Quem foi que falou para você que eu vou deixar você morrer com esse pensamento, com essa fraqueza, com essas limitações, com essa desesperança? Quem disse que falou isso para você? Aleluia. O Senhor está dizendo: diga ao fraco que eu sou forte. O Senhor está dizendo: eu te levanto com braço forte. Aleluia. Eu te levanto com mão forte. Alaia, súria, alaia, súria, alamas. O Senhor está mudando o decreto, irmãos. O Senhor me mostra uma mesa de vidro. Alaia, súria, camandorebaia. E o Senhor me mostra receitas.
E o Senhor está dizendo, eu estou dando a última palavra, é eu que estou decretando a resposta que você precisa, não é o que o homem está dizendo. O Senhor me mostra papéis que está sendo totalmente direcionado pelo homem. O homem está tentando ditar as regras para você. E você, na tua fraqueza, falou assim, não tem mais jeito, vai ter que ser assim mesmo. O Senhor está dizendo, não. Eu vou mudar a situação. Eu vou mudar o quadro. Eu vou virar a história. Eu vou dar a última palavra. Eu não desamparei Davi no dia da fraqueza dele, porque Davi, mesmo fraco, ele estava posicionado. Mesmo fraco, ele ligou o celular, ele falou, eu vou participar das mulheres extraordinárias, porque a palavra que vai vir de lá não é da pastora Ione, a palavra é de Abissai, a palavra é do Espírito Santo, a palavra é de Deus, ele me conhece, ele sabe que do jeito que eu estou não é porque eu quero, mas eu estou fragilizada e eu preciso me alimentar da palavra. Eu preciso saber o que é que vai acontecer comigo. E o Senhor está dizendo, o gigante não vai te derrubar. O gigante não vai te vencer. Porque o Senhor, ele entra na tua frente. Ele vai receber todas as flechadas. Ele vai receber todos os dardos inflamados do maligno, mas nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará na sua tenda. Porque o Senhor, ele já deu ordem aos seus anjos a seu respeito. Aleluia. Glória a Deus. Essa é a certeza, irmão. Toma posse. Irmãos, a palavra do Senhor diz que a fé vem pelo ouvir a palavra. Quando nós ouvimos essa palavra e pegamos ela com confiança, com dependência, irmãos, Deus muda a história. Nós vivemos dias de milagres. Vivemos, cada dia a gente vê Deus fazer coisas tremendas na vida de pessoas, cada cenário que Deus tem mudado, cada situação, pessoas que a gente olha assim e fala, já era para ter sepultado, né, Deus? Mas o Senhor fala, então, mas a minha mão está sustentando, a minha mão está lá, a minha mão está lá. Porque enquanto tem um monte de gigante esperando a sua queda, enquanto tem um monte de gigante esperando só jogar terra sobre você, a juntar suas coisinhas, jogar fora e mudar totalmente o cenário, o ambiente, o Senhor está dizendo, não será dessa forma, porque eu te levanto com um braço forte, olha aí, eu te dou vida, eu te dou saúde, eu te dou graça, eu sou o teu refúgio e fortaleza. Olha isso, irmão, Deus confundindo o inimigo. Satanás está dizendo, Netinha, por que ela está ouvindo isso? Por que ela está ouvindo essa palavra? Porque está sendo como uma explosão de milagre dentro do teu interior. E o Senhor manda dizer para você, Netinha, ele vai confundir os inimigos que te rodeiam. Ele vai confundir os inimigos que te rodeiam, mulher. Ele vai confundir. Ele vai confundir o inimigo que te rodeia. Porque hoje, na sua fragilidade, o Senhor está dizendo, não é você que está de pé, sou eu que te sustento. E tem coisa melhor, irmão. Davi estava fragilizado aquele dia. Davi estava cansado, Davi estava doente, Davi estava velho, Davi estava tudo menos fracassado. Ele estava posicionado, a fé dele estava acima de tudo, o meu Redentor vive. Jó estava todo arrebentado, mas ele dizia, o meu Redentor vive. Família destruída, a doença tomando conta de Jó, e ele dizendo, o meu Redentor vive. Isso significa posicionamento. Está em guerra, posicionamento na palavra. Está em guerra, posicionamento nas promessas. Ah, não vai dar certo, viu? Você vai perder isso aí. Você não assina esse papel que você vai perder. O Senhor está dizendo, pode assinar. Pode assinar, porque eu garanto para você. Porque essa pessoa que está dizendo que não vai dar certo é o gigante que se levantou para aproveitar da tua indecisão, da tua incerteza. Mas o Senhor fala, o meu Espírito Santo te revela nessa manhã. Vai na tua pouca força, porque eu sou contigo. Não se prostra, não se rende, não se entrega. Vai assim, pode assinar, que ele vai transformar a maldição em bênção. Ele é contigo, diz o Senhor. Aleluia.
Amém, irmãs? 7 minutos falta. É tempo para orar, né, irmãs? Mas é isso aí, viu? Faz o que você tem que fazer. O senhor está dizendo, faz o que você tem que fazer. Pastora, mas não vai dar bom, ó. É pela fé. É pela fé. Se você fala pela fé, vai dar bom. Mesmo que você meia boca, pode ir, porque eu vou mostrar para você quem eu sou. Davi foi para a guerra meia boca. Nós estamos falando de um cuidado além da nossa força. Então, quem tem que pensar não era as estratégias de Davi, não era o conhecimento de guerra de Davi, era o próprio Deus que ia vencer para Davi aquele dia. Elias, Deus deu estratégia a Davi, tá indo lá, vai um pouco naquele riacho ali, ó, pega pedrinha, Davi, parece que é mais fácil, né, irmã? Quando Deus dá o direcionamento, mas hoje o Senhor está falando assim, eu te coloco no campo para você saber qual é o espírito que opera na tua vida. Cadê a sua fé? Se eu estou dizendo para você, marcha, vai, faz, eu garanto a vitória para a tua vida, diz o Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Bênção. É tremendo. Obrigada, Ione. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Pastor Ione, forte a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus.